Essa sou eu, Benita. E esses são os meus vídeos caseiros. O que você fez? Cadê o interruptor? Eu não sei. É melhor você procurar. Essa voz com todo esse charme é do Paolo. Ai, meu Deus. Isso é o que eu tô pensando? É. Ah, Ele foi o homem mais romântico que eu conheci. eu te amo. Mua. Isto é uma história de amor. A minha história de amor. Eu mergulhei em uma vida extravagante como eu nunca sonhei. Eu amo você. Ele era um cirurgião brilhante, conhecido mundialmente e com grandes planos para o nosso futuro. Esse é o lugar onde você e eu vamos viver pelo resto da vida. Eu te amo. Eu fiquei com um pouco de inveja. Ele era perfeito. Parecia um conto de fadas. Vocês iam viver felizes para sempre. Mas houve uma reviravolta. Alguma coisa estava errada. E tudo mudou. Eu pensei, meu Deus, como isso foi acontecer? Eu não acreditei. Foi terrível. Terrível. Mentiras escandalosas. Foi uma loucura. Em todo lugar que a gente olhava havia uma mentira. Consequências fatais. O que ele fez foi horrível. Uns chamam de homicídio. Isso é homicídio. Eu fiquei noiva de um monstro? Eu quero respostas. Com um disfarce e uma motocicleta para perseguição, eu comecei uma caçada internacional para desvendar a verdade. Espera aí, aquele é ele? E o que eu descobri foi devastador. Eu sinto muito. Ele enganou a todos. E acabou com a minha vida. Ai, meu Deus! Meu Deus! Era tudo mentira. Meu nome é Benita Alexander. E o meu conto de fadas começou aqui, no Rockefeller Plaza, em Nova York, onde eu ganhei o prêmio Emmy como investigadora e produtora da NBC. Todos os programas queriam você para alguma coisa. Porque você era boa. Muito boa. Em 2013, eu estava pesquisando uma história sobre medicina regenerativa, um campo incrível em que eles criam tecidos e órgãos em laboratório. E havia um homem na vanguarda do ramo, o Dr. Paolo Macchiarini. Ele era chamado de o super cirurgião. Ele realizava transplantes com traqueias artificiais de plástico e era a única pessoa no mundo fazendo isso. Um médico descobriu uma maneira de criar uma traqueia completamente nova. E é um avanço revolucionário. Um médico pioneiro, o primeiro a... Era impressionante. As traqueias artificiais do Dr. Macchiarini eram feitas com o mesmo plástico usado para fabricar garrafas de refrigerante. Elas eram banhadas com as células-tronco do próprio paciente. E quando ele implantava o órgão, o que acontecia a seguir era descrito como mágica. Depois de alguns dias, os vasos sanguíneos do paciente começam a crescer dentro do órgão e o tornam parte da pessoa. Ele possuía a aura de uma estrela acadêmica, uma estrela de rock. Até os melhores professores do mundo comentavam que o Paolo estava revolucionando a medicina. A sua prática não era a única coisa fascinante. Ele era fascinante. Ele trabalhou no mundo inteiro. Foi professor no lugar que entrega o Prêmio Nobel de Medicina. E ele tinha um charme estilo George Clooney. Paolo falava 6 idiomas. Das wissen wir nur 2 Stunden. Trachée artificielle avec estava affetta desta patologia. Ho fatto quello che avevo proposto di fare. E ele tinha a reputação de ser um menino levado. A primeira vez que nos conhecemos foi em um restaurante. Nós o queríamos na nossa história, então eu marquei uma entrevista com ele. Eu nunca vou esquecer. Eu estava sentada no restaurante e ele apareceu do meu lado. E aconteceu alguma coisa assim. Ele me olhou com aquele sorrisinho maroto e eu senti um frio na barriga.
quando nós cruzamos os olhares, saiu uma faísca. Eu não consigo nem explicar tudo o que eu senti com apenas aquela olhada. Eu fiquei encantada por ele. Eu não percebi na hora, mas depois ele contou aos meus amigos que ele se apaixonou por mim no momento em que ele me viu. Ele comentou sobre o jeito que você entrou lá com uma jaqueta de couro e salto alto. Ele se sentiu atraído e quando ele viu como você era inteligente, ele não tirava mais você da cabeça. A química foi eletrizante. Isso fica claro nessas fotografias tiradas em um dos nossos primeiros jantares. Mas nós tentamos ignorá-la. Olha pra câmera. Isso. Eu comecei a filmar o Paolo quando ele trabalhou no caso de Hannah Warren, uma garotinha que nasceu sem traqueia e havia passado a vida inteira no hospital. Ela foi a paciente mais jovem a receber o transplante de uma das traqueias de plástico de Paolo. Ele era o único homem no mundo que podia curar a nossa filha. Muito bem. Era um avanço revolucionário. Se os órgãos sintéticos funcionassem, a falta de doadores pelo mundo não seria mais um problema. Eu fazia parte de uma coisa que ia mudar o planeta. Todo mundo ia querer fazer parte disso. Muitos anos de vida. Na época, eu passava uma fase meio complicada. O meu ex-marido John estava morrendo de câncer cerebral. Nós éramos divorciados há 3 anos e cada um seguiu o seu próprio caminho. Mas nós sempre fomos ótimos pais para nossa filha de 9 anos. Com 1 mês de filmagem, eu e o Paolo nos tornamos amigos e eu me abri com ele sobre como era difícil tentar preparar a minha filha para a morte do pai. Ele parecia arrasado com o fato dessa menina que ele não conhecia estar prestes a perder o pai. Ele havia trabalhado com vários pacientes que morreram. Aí ele me deu alguns conselhos confortantes sobre como falar com ela, o que falar para ela. E isso me deixou muito aliviada, porque eu estava perdida. Eu precisava de um ombro para chorar e o Paolo me ajudou. Nós ficamos mais próximos, mas ele era um conflito para mim. Profissionalmente, viver um relacionamento com ele seria um tabu. Eu agonizei por causa disso. É uma regra do jornalismo. Você não pode se envolver com alguém que você está escrevendo uma história. A nossa objetividade pode ir por água abaixo e eu nunca na minha vida considerei quebrar essa regra. Jamais. Eu me afastei dele e disse, isso não pode acontecer. Mas quando John entrou em coma, antes de eu ter a chance de dizer adeus, o Paolo fez uma coisa que foi irresistível para mim. Eu fiquei perturbada. Ele disse assim para mim, você precisa dar um jeito de se despedir dele. Ele tinha uma moto. Nós fomos à floricultura e compramos 3 estrelícias, que era a flor favorita do John. Deve se lembrar do meu casamento. E nós andamos pela margem do rio Illinois. Ele ficou sentado na moto enquanto eu andei até o rio e joguei as 3 estrelícias na água e disse adeus ao John. E quando eu voltei para a moto, ele me puxou e me deu um abraço bem sincero e emocionado. E aí eu percebi que eu estava completamente apaixonada por ele. Foi isso. Eu não conseguia mais resistir. Nessa noite, nós fizemos amor. Mas eu não percebi como estava vulnerável. Logo depois da morte do John, eu levei um susto ao ser diagnosticada com mioma uterino. O tumor literalmente tomou conta do meu útero da noite para o dia e eles falaram que eu tinha que fazer uma cirurgia. Depois o meu médico me ligou e disse, olha, isso pode ser câncer. Para mim tudo aquilo parecia um pesadelo. Eu só pensava na minha filha. Ela acabou de perder o pai. E agora ela pode me perder. Eu não conseguia nem respirar direito. Chegamos ao embarque e estão todos esperando. Para esvaziar a minha cabeça dos problemas, o Paolo planejou uma viagem surpresa para mim. Eu quero saber onde a gente vai. Ele me levou a uma das cidades mais românticas do mundo. A caminho de Veneza, em um barco. Eu me senti a Cinderela. Era uma vida tão inusitada para mim.
Hotel 5 estrelas, restaurantes chiques, champanhes caros. Eu passeei de gôndola pela primeira vez. Nós escrevemos as nossas iniciais em 2 cadeados, prendemos em uma ponte e jogamos as chaves na água. O Paolo sussurrou na minha orelha. Isso significa que ficaremos juntos para sempre. Eu nunca havia recebido tanta atenção. Mas o que eu mais gostava eram os nossos momentos calmos e íntimos. O meu amor e eu estamos fazendo um piquenique delicioso. Eu te amo, meu amor. Também te amo. Já que a minha história sobre o Paolo ainda não havia ido para o ar, no trabalho eu mantive o nosso romance em segredo. Mas a minha melhor amiga Nancy sabia tudo. E ela veio da Flórida para conhecer o meu príncipe encantado. Eu nasci na periferia, querida, então eu checo tudo várias vezes. Eu precisava conhecê-lo pessoalmente. Queria ver que tipo de homem ele era. A Nancy conheceu o Paolo num restaurante italiano com outras amigas minhas. Eu me senti em um filme chamado O Homem Mais Interessante do Mundo. Todas as mulheres estavam... Meu Deus, Benita. Você arruma um desse pra mim? Até os meus amigos o adoravam. Ah, ele era um homem charmoso. Muito charmoso. Eu me apaixonei por ele à primeira vista. E ele conquistava todo mundo. Levava meus amigos e parentes a lugares gastronômicos. Cozinhava pratos deliciosos em casa. Era o Mr. Big de Sex and the City. O Mr. Big. A gente sempre falava isso. O Mr. Big ligou porque era a cara dele. Depois de 4 meses, nós demos um grande passo. Eu deixei o Paolo conhecer a minha filha. Ele queria levar a gente para jantar e ele reservou um daqueles restaurantes 3 estrelas no Guia Michelin. Ela se arrumou toda. E foi engraçado, porque esses restaurantes não costumam colocar o preço no cardápio. Depois eu descobri que ela pediu o prato mais caro. O prato dela custou uns $350. E olhando o jeito dela no jantar, eu percebi que ela se apaixonou por ele. Aí a gente voltou pra casa. Ela tava louca pra falar alguma coisa. Ela disse, mãe, eu gostei muito dele. Ele a conquistou da mesma maneira que me conquistou. Nessa época, o Paolo havia implantado suas traqueias de plástico em 7 pacientes pelo mundo. Um deles era uma mãe russa linda chamada Yulia. Ela sofreu um acidente de carro que a deixou com um buraco na garganta. E ela fez um vídeo implorando pro Paolo ajudá-la. Dói muito quando eu falo, dói para respirar, para deitar. Eu preciso do transplante de traqueia desenvolvido pelo professor Paolo Macchiarini. Você tá linda. Obrigada. Eu incluí o caso da Yulia na minha história sobre o Paolo, que estava em fase final de produção. Ele disse que o único desejo dele era que a cirurgia permitisse que ela brincasse com o filho de novo. E eu percebi que família era importante para o Paolo. Ele tinha 2 filhos, de 17 e 22 anos. Eles moravam com a mãe na Itália, porque eles eram separados e o Paolo morava sozinho em Barcelona. E foi numa viagem para as Bahamas que eu vi o Paolo como minha família. Nossa família. Uau! Eu tô fazendo um vídeo. Isso foi apenas 4 meses depois que o pai dela faleceu. É uma bailarina. Eu posso jogar essa pedra por cima de você? Não. Por favor. Não. Não, filha, não. Eu vi outro homem preenchendo o espaço vazio. E isso era incrível. Eu estava cada vez mais apaixonada. E foi na Rússia que eu percebi o quanto eu confiava no Paolo. Amor, isso não é um documentário. Não, isso é só pra mim mesmo. Você é tão linda. Eu amo você. Durante o nosso romance em Moscou, eu senti dores fortes que pioraram a cada dia. Eu não sabia o risco que eu corria até ele me salvar.
Alguns meses antes da gente ir para a Rússia, eu fiz uma cirurgia para me livrar do tumor. Eu fiquei tão aliviada de saber que não era câncer, estava tudo bem. Mas eu sofri uma infecção terrível na incisão. Nós voltamos para o quarto um dia depois do jantar e eu não me aguentava de dor. Ele olhou a minha incisão e falou: "Você confia em mim?" E eu, quando vi a cara dele, eu falei: "Me dá uma taça de vinho?" Ele foi pro banheiro e pegou a minha tesoura de viagem. E, sem falar nada, ele cortou o meu corpo. A dor foi insuportável. E saiu um monte de coisa verde de mim. Foi nojento. Mas me senti melhor. E quando eu voltei para casa em Nova York, meu médico disse que a cirurgia improvisada dele provavelmente me salvou, porque a infecção era grave. Então, ele fez uma cirurgia em mim aqui no quarto do hotel. Esse foi o nosso primeiro Natal juntos. Foi tranquilo. Apenas eu, o Paolo e a minha filha. E, na hora de abrir os presentes, o Paolo me deu uma caixa e disse: "Esse é especial." Pega uma água pra mim. Não. Você não prefere uma garrafa de whisky? Dava pra ver pela minha expressão que eu sabia o que tinha na caixa. Ai, meu Deus. Entendeu? Eu fiquei tão feliz que eu não conseguia nem falar. E assim, nós ficamos noivos. O Paolo começou a me chamar de Senhora Macchiarini. E em uma viagem romântica pela Grécia, ele reservou a suíte de lua de mel. Estamos em Santorini, na Grécia. No paraíso. Ai, meu Deus. Oh. Nossa. Eu te amo. Não é nossa lua de mel mesmo? Será que eu me casei e esqueci? Hoje, uma reportagem especial sobre o que pode ser o próximo grande avanço na medicina. É o trans... Em junho, logo depois do Paolo ser nomeado um dos 20 cirurgiões mais inovadores do mundo, a minha história sobre ele finalmente foi ao ar. Se existe uma chance, temos que aproveitar essa chance. Então, ou a gente... Eu chamei os amigos para assistir ao programa no salão de festas do meu prédio. Foi um especial de 2 horas e aquele encontro foi demais. As pessoas aplaudiram. Eu achei genial. Genial. Nessa noite, o Paolo fez um discurso e disse a todos que não via a hora de se casar comigo. Ai, meu Deus, que emoção. Que emoção. Te ver com o amor da sua vida. Era tudo tão lindo. Eu realmente fiquei sem fôlego. Alguns meses depois, eu enviei o pré-convite de casamento. O Paolo queria se casar na Itália, então nós fomos conhecer a mãe dele, visitar lugares para fazer a festa e conversar com o padre. O Paolo disse que queria cuidar de todo o planejamento e me surpreender com cada um dos detalhes. Eu te amo. As minhas amigas achavam isso tão romântico. Ele sempre escondia alguma surpresa na manga. Nossa! Ai, meu Deus! Obrigada! Eu gostei da ideia de ser surpreendida em meu próprio casamento, mas foi difícil abandonar os meus instintos jornalísticos. O Paolo me fez prometer que eu não perguntaria nada. Ai, se eu soubesse o que ele realmente estava fazendo. Na época, a única coisa que me deixava nervosa era esperar a conclusão do divórcio do Paolo. Mas um dia, em um passeio romântico de barco, ele me deu outro anel e disse: "Eu estou livre. Vamos nos casar." Ele queria um casamento católico grande, mas eu não sou católica. E a igreja reprova pessoas divorciadas.
Mas o Paolo deu um jeito. Você tem 26 mensagens antigas. Sexta-feira. Um dia, em outubro de 2014, eu recebi uma mensagem tão maluca que eu nunca a apaguei da secretária eletrônica. Terça-feira, 11h26 da manhã. A mensagem, meu amor, é que eu te amo demais. E Sua Santidade, o Papa Francisco, vai nos casar. Eu amo você. Muito, muito mesmo. Tchauzinho. Você ouviu direito. O Papa. Francisco! O Paolo disse que ia ao Vaticano pedir ajuda para encontrar um padre que casasse 2 divorciados. Mas o Papa Francisco nos casar pessoalmente? Eu não estava preparada para uma notícia tão extraordinária. Eu liguei para ele e ele dava risada. Eu falei, como assim? O Papa faz casamento? Eu desliguei na cara dele. Eu disse, eu te ligo depois. E aí eu fui direto pro computador. Eu fiquei surpresa. Um mês antes, o Papa havia casado 20 homens e mulheres no Vaticano. Então, ele realmente fazia casamentos. Mas por que nós? Soava absurdo. O Paolo disse que era porque o Papa Francisco queria agradecê-lo por ser seu médico particular. Eu sabia que em 2005, quando o Papa João Paulo II estava morrendo, o Paolo foi chamado ao Vaticano com urgência, porque ele era um dos melhores cirurgiões torácicos do mundo. E eu vi uma carta em que outro médico comentou sobre o paciente sagrado de Paolo. Mas essa história de médico particular era novidade. O Paolo disse que nunca me contou porque era ultra secreto. Mas depois de ajudar o Vaticano, ele entrou para uma rede exclusiva de médicos que atende as pessoas mais importantes do mundo. Ele disse que seus pacientes secretos incluíam Hillary Clinton e o presidente Obama. Uma revelação tão difícil de acreditar que eu brinquei dizendo que eu me sentia uma personagem de um romance de espionagem. Você disse, eu preciso te contar uma coisa, mas não conta pra ninguém. E você começou a mostrar as fotos que ele mandou para o seu celular de cirurgias que supostamente o Obama era o paciente e você disse, você não vai acreditar no que está acontecendo. Amigos e parentes ficaram tão impressionados quanto eu. Mas para nós, tudo na vida do Paolo era inusitado. Eu sabia que ele era médico, era famoso no mundo todo e eu vi o especial. E se ele não fosse o médico deles, quem era? Certo, eu sei, eu também pensei, então tá, eu não sabia que essas pessoas tinham um médico particular. Sim. E ele falava disso com tanta humildade. Eu sei. Exato. Ele disse que havia 2 motivos para aquilo. Ele queria nos casar para agradecer o Paolo e ele tinha outros interesses. Queria que nós virássemos o casal propaganda nessa tentativa revolucionária de tirar a igreja daquelas tradições antigas. O Papa Francisco já havia declarado que queria uma igreja mais misericordiosa com gays e divorciados. Queste persone non sono affatto scomunicate. Mesmo assim, era assustador. O Papa casando 2 divorciados seria uma notícia polêmica. Entraria para a história. Algumas amigas achavam que era brincadeira. Elas falavam, isso é pegadinha? Cadê as câmeras escondidas? Você disse, e falando nisso, o Papa vai casar a gente. Eu acho que eu falei, eu sei, o George Clooney me chamou pra sair com ele. Foi bem isso que eu falei, porque eu não acreditei. Eu não acreditei em você. Eu sei que não. Eu nem devia comentar sobre isso com as minhas amigas. O Paolo me fez jurar segredo. Não podia vazar nada. Ele disse que o Vaticano ia anunciar a cerimônia apenas na véspera do casamento. Mas era tão surreal. Conversando com 2 amigas da Austrália, a gente não parava de dar risada. Não é brincadeira. O Papa vai casar a gente. Isso é sério, não vamos perder essa, tá? Os meus amigos Amanda e John queriam conhecer o Paolo pessoalmente. Então eles nos convidaram para jantar. O Paolo explicou como ele conhecia o Papa e por que ele queria nos casar. Quando você me contou, eu
Acreditei, mas parecia surreal demais para ser verdade. E quando ele me contou, eu me senti melhor com a ideia. Eu conhecia a reputação dele e as pessoas têm que confiar em alguém que chega tão longe na carreira. Parecia absurdo que isso ia acontecer, mas mais absurdo alguém inventar essa história. Ele não chegou aqui agindo como uma pessoa louca. Nem um pouco. Eu estava com a cabeça nas nuvens. Eu escolhi o vestido, mas fiquei com receio de que não estivesse à altura do Papa. O Paolo disse para eu não me preocupar com dinheiro. Desde que eu me sentisse uma princesa, o céu era o limite. Então eu pedi para a dona da loja procurar um estilista. Ela disse, eu tenho uma cliente e ela vai fazer um casamento importante. Ela quer te conhecer pessoalmente e eu pensei, que mulher é essa? O nome dele era Matthew Christopher, um estilista de alta costura em ascensão em Nova York. Ele cresceu numa fazenda de porcos em Iowa. Eu adorei a história dele e quando nos conhecemos, adorei ele. Eu tô um pouco nervoso, então vamos começar pelo nome e sobrenome. Vai ter um monte de famílias italianas lá, eles são pessoas tradicionais. Eu acho melhor te contar tudo. É melhor. É, claro, pode falar. O Papa vai casar a gente. Ai, meu Deus! Uau! Você anotou tudo, eu lembro disso. Pensando, uau! Como é que é? E eu não acreditei no que eu ouvi. Nós viramos amigos. O David, o marido e sócio do Matthew, participava das sessões de design no meu apartamento. Eu experimentei uma porção de vestidos maravilhosos. E voilá! Gostou do vestido? É esse. Era tudo tão emocionante. A bela noiva e seu vestido E lindo. é o maior casamento do Meu ano. Deus, saúde. Exatamente. Saúde, obrigada. Saúde. Em uma viagem à Califórnia para visitar minha família, o Paolo deixou todo mundo emocionado. Graças ao Papa e outros pacientes famosos do Paolo, a nossa lista de convidados incluía as pessoas mais importantes do mundo. O presidente, o atual presidente, o ex-presidente, todo tipo de pessoa famosa, artistas. Eu pensei, meu Deus, que loucura. Era mesmo uma loucura. A lista era inacreditável. Hillary Clinton. O presidente Obama. Talvez o Elton John vá. Russell Crowe. E o John Legend. E imaginar todas essas pessoas no mesmo lugar, na mesma hora. No meu casamento. O Paolo disse que tudo seria surpresa para mim. Mas ele nem se aguentava. Ele parecia um garotinho revelando seus grandes planos. O Andrea Bocelli ia cantar quando você andasse pelo corredor. Ele disse que você ia passear com uma carruagem. Com o Papa. Com o Papa. A visão dele era tão grandiosa. Ia ser demais. Ia ter um monte de imprensa, um monte de gente, um monte de seguranças. Parecia coisa de um filme de Hollywood. O Vaticano decidiu que o nosso casamento seria realizado em uma cidadezinha charmosa onde ficava a residência de verão do Papa. O Paolo me mandava mensagens doidas sobre combinar encontros com a guarda suíça e jantares secretos no Vaticano. E tudo através de códigos. PF para o Papa, BO para Obama, BC para Bill Clinton. Um convidado causou discussão. Vladimir Putin. Ele entrou na lista porque o Paolo estava fazendo uma pesquisa médica financiada pelo governo russo. Mas mesmo assim, eu não queria o Putin no meu casamento. E eu não acreditei que, se o Putin fosse, o Clinton e o Obama também iriam. Não fazia sentido. Mas o Paolo disse que nós precisávamos convidar todos eles. Eu me senti pressionada com essa lista. Que tipo de convite se envia para pessoas tão importantes? Eu escolhi um modelo lindo, com letras em relevo e embrulhado com pele de carneiro. O Paolo prometeu me reembolsar, porque os convites custaram $10 mil. Eu falei, que convite caro. Disse eu que te Talvez no convite, caro. Quando recebiam os convites, os convidados ficavam entusiasmados. Especialmente quando o Paolo disse que pagaria a estadia de todos em um castelo. Uau! Quem é esse homem? Nós vamos ficar em um castelo? Era uma surpresa depois da outra, depois da outra, depois da outra.
A história ficou grande. Era a Cinderela desde o começo. Tudo aquilo era uma história da Cinderela. Mas a minha história não ia ter um final de Cinderela. Eu senti no meu coração. Eu falei, ah, não. Exatamente 6 meses antes do casamento, o Paolo me enviou 6 rosas lindas de caule longo. A contagem regressiva havia começado. Você parecia tão feliz e eu fiquei emocionada de participar da sua aventura. Algumas semanas depois, o Paolo conheceu meus estilistas. Ele contou um segredo pra vocês. Ele tinha outro anel pra você. Um diamante grande, outro diamante. Isso é novidade pra mim. Ia fazer parte da dança. Quando nos conhecemos, o Paolo sempre se desculpava por não conseguir acompanhar a minha paixão por salsa. Mas uma noite, ele fez uma surpresa que surpreendeu todos os meus amigos. Ele aprendeu a dançar salsa indo para a Rússia e fazendo aulas. Ele começou a fazer os passos direitinho e eu... Como é? O Paolo estava ansioso para mostrar os novos passos no casamento. E ele planejou fazer um solo no piano. Ele passava horas praticando no meu apartamento. Depois do solo, o Paolo queria que eu fizesse uma aparição dramática na pista de dança. O Paolo falou, você tem 8 minutos para trocá-la e prepará-la para dançar com o Papa. Porque o Papa ia te entregar para ele. Seria um grande Ia momento. ser mais um grande gesto dele. Era tão inacreditável. Com todos os eventos relacionados ao casamento, eu precisava de 4 vestidos feitos sob medida. E o preço era surreal. $30.000. Nós tínhamos o vestido de noiva. Nós acrescentamos o vestido preto e ele acrescentou o vestido vermelho. Depois ele quis acrescentar um vestido de dança. Ele queria que você chegasse em grande estilo. Você ia entrar no salão e ele queria que você se jogasse nele. Vem devagar. Mergulha. Eu vou rasgar o vestido enquanto ela gira. Vai. A saia ia sair, porque você ia estar com outro vestido por baixo. E quando você girasse, a gente ia ver a parte de baixo, que ia estar toda brilhante. Era tão detalhista. Aí eu pensei comigo mesmo, uau, é coisa que os dançarinos costumam fazer em shows. Cadê o touro? Só faltava. O Paolo queria que o Matthew e o David participassem do espetáculo. Ele mandou uma mensagem especial para eles do Papa Francisco. Ele disse que o Papa convidou ele para almoçar. E ele queria dar a comunhão para um casal gay. E ele olhou para a gente e disse, olha, nós queremos que vocês sejam o casal que vai receber a comunhão do Papa. Estava virando uma loucura de verdade. Um casal gay recebendo a comunhão tornaria o nosso casamento ainda mais controverso. A população gay do mundo ia olhar esse momento do Papa dando a comunhão para nós como uma coisa monumental. E tudo o que eu pensei naquela hora foi... Nos meus pais que não me aceitaram por tanto tempo, acho que eles iam cair de costas. Mas talvez isso fizesse eles aceitarem, né? Foi um dos maiores momentos da minha vida. Eu comecei a chorar. Eu ainda fico emocionado com isso. Era bom demais para ser verdade? Ninguém falou nada para mim, mas alguns amigos começaram a ficar bem preocupados. Sinceramente, o que você pensou? Ou a Igreja Católica ia desmoronar morro abaixo, ou a vida da Benita ia. E por que não falou nada para mim? Eu não sei, achei que seria errado. O seu mundo ia desabar. Mas eu não desconfiei de nada. Eu mergulhei num mar de felicidade e pensava apenas na minha vida nova. Depois do casamento, o Paolo queria que eu me mudasse para a casa dele em Barcelona. Então, depois de 17 anos na NBC, eu pedi demissão e tirei a minha filha da escola particular. Era meio assustador.
Eu ia abrir mão de uma carreira de sucesso e da minha independência financeira. Mas o Paolo insistiu que todos nos visitassem. Vocês podem vir, eu tenho um barco. É um lugar lindo. Aí ele mostrou fotografias da piscina e do veleiro. Havia uma coisa que o Paolo não contava para os meus amigos. Profissionalmente, a vida dele não era tão maravilhosa. 6 dos 8 pacientes que receberam suas traqueias de plástico morreram. Uma paciente foi a Hannah Warren, a garotinha que eu cobri na minha história quando eu conheci o Paolo. A família dela ia ao nosso casamento, mas a sua morte foi devastadora. O Paolo era a sua única esperança. Nós agradecemos por ela ter tido essa oportunidade incrível. Ela realmente tinha apenas uma chance. E ela teve essa chance. Não havia ninguém no mundo fazendo o que o Paolo fazia. Transplantando pessoas com traqueias completamente sintéticas. O trabalho dele o tornou uma estrela internacional. Mas agora, outros pesquisadores começaram a chamar seu método mágico de fraude. Você não precisa ser médico para saber que uma traqueia sintética não se adapta. E esse tipo de transplante pode acabar em desastre. Durante o planejamento do casamento, 4 médicos na Suécia acusaram Paolo de fraude científica, dizendo que seus estudos publicados sobre os transplantes estavam repletos de mentiras. Era tudo fraudulento. Nós ficamos chocados. Eu também fiquei chocada. Eu fiquei sabendo através da mídia. Eu descobri lendo o New York Times e eu fiquei... Por que você não me contou que era tão sério? Essas alegações levantaram questões preocupantes. Se a prática do Paolo era mentira, seus pacientes também foram enganados? A investigação foi conduzida pelo lugar que entrega o Prêmio Nobel de Medicina. Mas o Paolo insistia que ele era vítima de um complô criado por colegas invejosos. Eu fui atacado brutalmente e veementemente com alegações infundadas. Aquele foi um período muito difícil pra gente. Eu nunca tinha visto o Paolo daquele jeito e... Ele ficou deprimido, preocupado com a sua carreira, preocupado com a sua reputação. Aquilo foi muito forte pra gente. Todo o nosso romance de conto de fadas parecia que tudo havia acabado. 3 meses antes do casamento, o Paolo foi parcialmente inocentado. Eu fiquei tão aliviada. Mas a alegria não durou muito. O meu mundo estava prestes a desmoronar. E você disse, e se for tudo mentira? Restando 2 meses para o nosso grande dia, os convidados estavam ansiosos. Nós planejamos recebê-los com um farto coquetel nessas ruínas antigas de Roma e com um show particular do Elton John. Era meio surreal. Eu estava pensando que ia ser uma loucura quando a gente chegasse lá. Era emocionante, mas assustador. Assustador por quê? Não sei, por causa de todas essas pessoas famosas. Era meio intimidante. E se eu tropeçar? Você entende? Mas era emocionante. Quem a Benita vai colocar do meu lado? Por favor, coloque o David Beckham. Era tudo o que eu queria. Quando você contou que o Papa ia casar vocês, eu pensei, minha nossa, isso vai ser incrível. Sei lá, mas pra mim, eu achei que era loucura. Parecia que uma princesa ia se casar com um príncipe. Eram tantos preparativos e tantos comentários sobre o casamento e eu fiquei muito animado, porque eu não conhecia a Itália, seria minha primeira vez. Além disso, eu ia fazer o cabelo da noiva famosa. Era demais. Um casamento de celebridade. Bom, o que achei mais mágico em tudo era o fato de você ter passado por tanta coisa e agora você ter a chance de viver um verdadeiro conto de fadas e tudo que sempre desejou, todos os seus sonhos iam virar realidade. E ele era alguém que ia cuidar de você e te conduzir por uma vida de felicidade. Eu estava nas nuvens e eu não conseguia nem imaginar como você estava.
E mesmo sendo apenas um convidado, eu fiquei... eufórico. Todo mundo se sentiu um pouco Cinderela, mas o Paolo estava preocupado. Aquelas alegações na Suécia acabaram com ele. Eu me lembro dele entrando na cozinha, depois de falar ao telefone lá fora. E ele começou a chorar. Chorou de verdade? É. Você viu as lágrimas caindo? Vi. E eu achei melhor sair de perto, porque foi forte e eu não sabia o que dizer. Ele ficou emocionado. É difícil ver essas coisas. Eu lidava com as minhas próprias emoções. Depois de 17 anos, eu estava abandonando a NBC. Eu tentei sair de uma maneira divertida, fazendo um vídeo com a minha coleção de copos de cafeteiras com o meu nome escrito errado. Adeus, cafezinhos. Panina? Adeus, NBC. Adeus, cafeteira. Foi um grande prazer. Pena que eu não sabia a fria em que eu estava me metendo. No mesmo dia em que eu deixei a NBC, esse investigador independente concluiu que o Paolo era culpado de fraude científica. Eu fui retratado como um criminoso. É isso que as pessoas pensam. De repente, parecia que tudo estava dando errado. No meu primeiro dia como recém-desempregada, eu tentei relaxar com algumas amigas num spa. E na saída, eu vi o e-mail de uma colega com o link de um artigo que quase fez o meu coração parar. Em 11 de julho, o dia do meu casamento, o dia em que o Papa ia nos casar, ele tinha outro compromisso. O Papa não estará na Itália, ele vai para a América do Sul. Tudo. Eu escrevi imediatamente para o Paolo. E quando ele me ligou, ele parecia tão chocado quanto eu. Ele disse que devia ser algum engano e que ele ia entrar em contato com o Vaticano na mesma hora. Mas eu fiquei arrasada. Eu percebi que você foi ficando cada vez mais ansiosa. E depois, eu acompanhei você sair das nuvens e despencar até o chão. Todos nós pensamos, mas o que aconteceu? Para descobrir o que estava acontecendo, o Paolo foi conversar pessoalmente com o Papa Francisco. Ele disse que nós fomos apunhalados pelas costas pela política do Vaticano e pelo ex-Papa Bento XVI. Nós não incluímos Bento XVI na lista de convidados porque ele era muito tradicional. Mas, aparentemente, ele ficou tão incomodado com a ideia de Francisco casar 2 divorciados que ele interferiu pessoalmente para garantir que Francisco tivesse outro compromisso no dia do nosso casamento. Vocês sempre falavam para mim, tá tudo bem, o casamento ainda pode rolar. É, exatamente. A gente falava, nós não sabemos no que vai dar. E o que mais eu não sabia? Faltavam apenas 2 meses para o casamento, mas eu ainda não conhecia os filhos do Paolo. Sempre que combinávamos um encontro, ele tinha uma cirurgia de emergência e cancelava a viagem. Por um tempo eu não falei nada, porque eu sou filha de pais divorciados. Eu me divorciei. Certo. Eu pensei, a gente se conhece quando eles estiverem prontos, mas perto do casamento, desculpe, quem se casa com um homem sem ver onde ele mora e sem conhecer os filhos dele? Exato. Oi, meu amor. Nós começamos a brigar, muito. Eu sinto muito por tudo isso, mas a gente precisa resolver isso junto, porque, caso contrário, nós teremos problemas. O Paolo prometeu que o Papa daria um jeito de resolver tudo. E, independentemente disso, nós íamos nos casar. Mas eu não sabia mais no que acreditar. Então, eu exigi que o Paolo viajasse para Nova York, me olhasse nos olhos e dissesse que tudo estava bem. Você não parava de falar do horário. Daqui a 90 minutos ele chega, daqui a 1 hora ele chega. E eu percebi que você foi ficando mais ansiosa e apreensiva a cada minuto. Naquela manhã, eu pedi para Amanda me ajudar a fazer alguns telefonemas, começando pelo castelo que o Paolo alegou ter reservado exclusivamente para os convidados. Disseram que não sabiam nada sobre o casamento. É. E no final eu perguntei, você já ouviu falar do nome Macchiarini? E eles falaram, não. Eu estava na farmácia e eu tive que me sentar no chão.
Eu falei... Quando ele entrou em casa, eu gritei com ele. Eu falei, o que está acontecendo? Ninguém sabe nada sobre o nosso casamento. Ele disse, relaxa, é claro que eles falaram isso. Eles estão seguindo ordens de não comentar nada. É super secreto, seria super perigoso para o Papa se vazasse alguma coisa. Com tanta controvérsia envolvendo nosso casamento e considerando as pessoas que foram convidadas, a explicação do Paolo fez sentido por um momento. Mas depois... a situação ficou surreal. Ele ficou quieto, ficou bem sério e falou pra mim, olha, você está fazendo perguntas demais. E eu pensei, o que ele vai falar pra mim agora? E ele disse, aquela rede secreta de médicos que eu comentei, ela é comandada pela CIA. E eu não sou só um médico, eu sou um atirador de elite. Eu comecei a rir, mas o Paolo continuou sério. E eu fiquei apavorada. Ele era um dos melhores cirurgiões do mundo. Ele trabalhou no lugar que entrega o Prêmio Nobel de Medicina. Por que ele inventaria uma mentira tão maluca? No momento em que ele foi embora, eu contratei um detetive particular. Você falou muito rápido e eu tentei anotar tudo o que me dizia. Frank é ex-investigador de polícia e imediatamente aceitou cuidar do meu caso. Eu falei pra ele, por que você me escolheu? Eu disse, eu sou uma jornalista. Em algum momento eu ia acordar e começar a fazer perguntas. Ele fez assim com a cabeça, deu um sorrisinho e disse, eu sei, é por isso que eu te amo tanto. Eu fiquei arrepiada, eu fico arrepiada só de lembrar. Eu fiquei preocupado de verdade. Quando se trata de alguém tão inteligente, com habilidades em idiomas, sempre viajando, pode ser uma pessoa perigosa. Eu me perguntei, esse cara é da máfia? Ele é um espião estrangeiro? Que tipo de segredo o homem que era tão carinhoso com a minha filha estava escondendo? Seja lá o que fosse, o Frank logo descobriu que o nosso casamento era uma farsa. O buffet nunca foi reservado. O local onde o casamento ia acontecer não foi reservado. Então, logo no começo, eu sabia que ele estava mentindo. Restando apenas 39 dias, eu escrevi um e-mail agonizante. Devido às circunstâncias inesperadas e infelizes, nós temos que cancelar o nosso casamento de 11 de julho na Itália. O meu parceiro recebeu o mesmo e-mail. E a gente ficou... A gente nem conseguia falar. Eu pensei, o que aconteceu? Eu não contei a ninguém o que aconteceu, porque eu precisava de tempo para descobrir a verdade. Eu falei para o Paolo a mesma coisa que muitos convidados deduziram. Que a gente precisava cancelar o casamento para ele se concentrar na luta contra as alegações na Suécia. Ele disse que eu tomei a decisão certa, mas ele ficou nervoso. A minha credibilidade e a minha honra foram destruídas. O meu casamento foi destruído. Eles que se foram. Todo mundo. A gente faz tudo sozinho. Eu comecei a gravar os nossos telefonemas e acionei o meu lado repórter investigativa. Eu conversei com uma pessoa com contatos na Casa Branca para verificar que Bill Clinton, suposto amigo íntimo do Paolo, nunca ouviu falar de nós. Eu consegui que o Vaticano confirmasse que o Paolo nunca tinha sido médico particular do Papa. Eu pedi para avaliarem as joias que ele me deu. Os brincos que, segundo ele, eram de diamantes azuis raros da Rússia, nem eram de verdade. Não são diamantes. E o meu anel de noivado valia apenas $1.000. Sabe quanto ele falou que valia? Quanto? 100 mil. Eu pedi pro Paolo me reembolsar os 50 mil que eu gastei do meu bolso. Mas, de repente, ele disse que estava duro, alegando que o buffet e outros lugares cobraram multas absurdas de cancelamento. Quanto gastou no casamento? Uns 2 milhões. 2 milhões de dólares? Eu sabia que era mentira. Então, no dia em que eu devia estar andando em direção ao altar,
Eu peguei um avião para a Itália para descobrir a verdade. Eu me encontrei com 3 amigas que, como muitos convidados, decidiram curtir a Itália de qualquer maneira. Festa todo dia. Tentamos criar uma aventura divertida, mas eu passei boa parte do tempo com vontade de chorar. Em todo canto que fomos, eu descobri mais mentiras. Nos lugares que iam receber o meu casamento, eu ouvi a mesma história repetidamente. Ninguém telefonou ou veio aqui para falar sobre um casamento? Não, ninguém. Ninguém reservou um café da manhã de casamento? Não. Eu fiquei arrasada. Então as minhas amigas me ajudaram a colocar o vestido vermelho. Você tá linda. E eu caminhei até a porta onde o Paolo disse que eu ia fazer a minha grande entrada. Foi divertido até os sinos começarem a tocar. Os mesmos sinos que, segundo Paolo, iam tocar pra mim. Eu vou chorar. O que ia acontecer? Todo mundo ia descer do avião, chegando em Roma e... Ele ia deixar chegar nesse ponto e não aparecer? Como é que ele ia se safar? Com 350 pessoas aparecendo em uma cidadezinha da Itália para um casamento que não ia acontecer. E se ele mentiu sobre o nosso casamento, o que mais era mentira? Eu não parava de pensar nos pacientes do Paolo. Eu senti que as respostas estavam naquela casa que ele nunca me deixou conhecer. Então eu pedi para minha melhor amiga me encontrar em Barcelona. O que a gente está fazendo? A gente está em Barcelona. Nós estamos em Barcelona, meninas. Vamos fazer uma pequena viagem. Uma descobrir investigação. A verdade. Vamos ver a casa daquele 6 dias depois de quando eu devia ter me tornado a senhora Paolo Macchiarini e começado uma vida nova nessa residência em Barcelona, eu banquei a espiã e fui até a casa com uma peruca loira e 2 grandes amigas. Meu Deus, isso é loucura! A minha risada era de nervosismo. Tudo bem, vamos lá. Vamos. Eu estava angustiada demais para bater na porta sozinha. Meu coração tá saindo pela boca. Eu quero vomitar. Eu me lembro bem da cena. Eu estava no carro, tremendo. Vocês começaram a descer a rua, eu olhando a casa e eu vi você apertando a campainha. Meu coração tá disparado porque a Nancy e a Lee bateram na porta dele. Olá. Oi, Paolo, tudo bem? Tudo bem. Essa é a Lee. Olá. O que estão fazendo aqui? Quê? Quando ele abriu a porta, eu lembro que ele olhou nos meus olhos e disse: "O que você está fazendo aqui?" Ele não sabia o que dizer. Ele foi pego. Naquela mesma manhã, ele disse que estava na Rússia. Nem era para ele estar em Barcelona. Eu vi ele descendo a escada com um cachorro. O safado tá aqui. Ele não tá na porra da Rússia. Mentiroso, filha da p... Tô vendo você de camiseta branca, bermuda preta e cabelo grisalho. Vai se f... Os olhos dele faziam assim, super rápido, sem parar, porque ele estava se dando conta do tamanho da mentira. Nós temos uma surpresa. Ali deu a ele um vinho de presente e falou que veio pessoalmente dizer que sentia muito pelo nosso casamento ter sido cancelado. Muito obrigado. É só uma lembrancinha. A gente sabe como você é o culpado. Não tem problema. Foi um prazer. Muito obrigado. Nós já vamos embora. A gente ficou esperando ele nos convidar para entrar. As melhores amigas da sua noiva batem na porta e você não convida para entrar. Ele queria a gente fora dali. E não demorou para descobrir por quê. Eu vi uma loira passar correndo. Eu vi uma pessoa na casa. Uma mulher. E não era a esposa italiana do Paolo, de quem ele disse ter se divorciado. Era outra mulher. E esse foi apenas o primeiro choque. É uma criança. É uma criança pequena. 2 crianças. Meu Deus. Quantas pessoas vivem nessa casa? O meu noivo tinha uma 3ª família? Seu filho da p...
Vai se fuder. Eles estavam curtindo um dia em família, querida, e ele foi pego em flagrante. E a família dele, ali perto... Vendo tudo. Olhando e provavelmente ouvindo. O Paolo não queria ouvir mais nada. Tudo que ele queria era se livrar das minhas amigas. Ele foi bem grosseiro. Saiam daqui, até mais. Enquanto elas voltavam para o carro, eu vi o Paolo jogar o vinho que elas deram no lixo. Eu não conseguia respirar de tão nervosa. Aquelas crianças... Eu sei, Aquilo foi a gota mim. d'água pra mim. Eu falei, o quê? Ele tem outra família, outros filhos? Isso nunca passou pela minha cabeça. Eu fiquei pasma. Eu não acreditei. Crianças! Seu filho da... Filha da... Por que me... Meu Deus! Filha da... Meu Deus! Tomara que você queime no inferno! Eu me acalmei o suficiente para mostrar o dedo pro Paolo. Depois, eu soltei a minha fúria em uma mensagem. Quantas pessoas moram com você? Você é nojento. Quem é você, afinal? Você é um mentiroso e uma fraude do pior tipo que existe. Eu nunca vou te perdoar. Ele respondeu com uma palavra, lembra? É, o que foi que ele disse? Uau. Uau, foi. Literalmente, uau. Ele não sabia mais o que dizer. Eu me senti paralisada. No voo de volta a Nova York, eu comecei a enxergar a realidade que eu vivia. Eu larguei o meu emprego e gastei $50 mil em um casamento fraudulento que o Paolo sabia que não ia acontecer. Ele tirou tudo de mim. Além de partir o meu coração e tudo mais e acabar com os meus sonhos, eu sou uma mãe divorciada. Bom, eu não tinha nenhuma receita. Eu não tinha mais dinheiro guardado e foi isso que me deixou mais assustada. Minutos depois de descer do avião, eu recebi o relatório de um detetive que eu contratei na Itália, chamando o nosso casamento de um monte de besteiras e mentiras. Ele falou que o Paolo continuava casado com a sua esposa italiana. Ele não se divorciou e nunca poderia se casar comigo legalmente. Depois, me disseram que a mulher que eu vi em Barcelona vivia com o Paolo há anos. E eu descobri que, além de mim, o meu suposto noivo tinha pelo menos 3 outras mulheres na vida e vai saber quantos filhos. Que jogo perverso! O que ele estava fazendo? Existe uma outra categoria para esse tipo de homem que ele é. Eu fiquei por você, por mim, pela minha equipe, porque eles se dedicaram tanto. E o que mais chocou todo mundo foi como ele mentiu descaradamente para minha filha. Não pode fazer isso, especialmente para uma filha que perdeu o pai com câncer. Vocês tinham se tornado uma família e... a confiança que ela depositou naquele homem. Eu fico arrasada sempre que eu vejo essas fotos. Porque vocês confiaram nele. Eu queria acabar com a raça dele. Porque quem faz isso com uma garotinha? Quem faz isso com as pessoas? A minha família ficou furiosa. Eu fiquei e me senti violada. Ele veio na minha casa. Nós recebemos esse homem na nossa casa achando que ia fazer parte da nossa família. Eu achava que ele ia ser o meu cunhado. Foi inacreditável, sabe? Como isso aconteceu com você, como aconteceu com a gente. Por que ele fez isso? Eu também fiquei muito Eu pensei, se eu cruzar com esse cara em Londres, se eu vir num restaurante, como é que vai ser? O que você faria? Eu acho que eu ia bater nesse cara. Vou dar uma surra Daria nele. uma surra nele, né? Você ia bater nele? Claro. Ninguém entendia por que o Paolo tinha feito aquilo, ou o que ele pensava quando estava me conquistando e encantando todo mundo. Eu acho que todos somos bons para detectar mentiras, não é? É, mais cedo ou mais tarde. E né?
Eu acho que a minha raiva não passou. Não, pra ninguém. Ele era um homem que era um cirurgião famoso, mundialmente respeitado. Nós não tínhamos absolutamente nenhum motivo, nenhum, para duvidar das coisas que ele dizia. Por que alguém mentiria? E por que ele mentiria dessa maneira? Ele não fez a gente olhar torto como a gente fala de onde eu vim. Nós ficamos assim com algumas pessoas. Não passava essa impressão. Nós acreditamos nele. E os pacientes? Ele teve a vida das pessoas nas mãos. Eu estava prestes a confrontar uma realidade horripilante. Depois de desvendar as mentiras elaboradas do Paolo, eu voltei para casa sentindo que eu devia fazer alguma coisa. Eu fiquei com medo. Ele era um cirurgião conhecido mundialmente, que impressionava e encantava todo mundo. Se ele mentiu para mim desse jeito, não tem como a carreira dele não ser uma mentira. Eu me senti obrigada a desmascará-lo. Eu escrevi para o Instituto Karolinska, na Suécia, e os alertei que aquele cirurgião estrela não era quem eles imaginavam. Alguns meses depois, eu disparei o alarme em uma entrevista para a revista Vanity Fair. A reportagem expôs outro choque. O Paolo não mentiu apenas para mim. Ele inventou partes de seu currículo. Quando você leu o artigo, o que você pensou? Era inacreditável. Havia alguma coisa muito errada com Paolo Macchiarini. Bo Lindquist é um documentarista sueco que acompanhou o Paolo por um ano. Nós estamos tentando criar órgãos novos. Eles não chamam isso de Frankenstein? Frankenstein. Ah, é. Logo depois do artigo da Vanity Fair, Bo lançou um documentário que mostrou uma visão assustadora da prática do Paolo. Dói muito quando eu falo. A Yulia, a mãe russa com quem o Paolo parecia se preocupar tanto, faleceu. Ele alegou que a traqueia dela de plástico não teve nada a ver com a morte. Mas a família dela disse ao Bo que o transplante resultou em um sofrimento excruciante. Ela vomitou um fio de sutura azul e alguns pedaços de carne. O corpo dela queria colocar tudo pra fora. Ela descreveu como a filha começou a vomitar pedaços de tecido. E aquilo tinha um cheiro horrível. Era um fedor de carne podre. Aquilo começou a apodrecer dentro dela? O corpo tentou eliminar o órgão. E, por causa disso, a carne dela começou a apodrecer. O documentário do Bo incluía uma negação zangada do Paolo. Você realmente acha que nós somos monstros? Ele sempre me disse que estava sendo acusado e atacado injustamente por colegas invejosos. E quando eu assisti ao documentário, eu pensei... Meu Deus, talvez tudo que eles alegaram seja verdade. O Paolo realizou 8 transplantes com as suas traqueias de plástico, mas apenas 2 pacientes continuavam vivos. E a família da Yulia estava convencida de que o Paolo a usou como uma cobaia humana. Quando a Yulia estava morrendo, de fato, ela entendeu que fora enganada. E os médicos estavam tentando se livrar das evidências do que eles acabaram fazendo com ela. Ela foi a cobaia deles. Skandalkirurgen Macchiarini läggs... Paolo Macchiarini själv blir kvar. Essas revelações resultaram em um grande escândalo. O Paolo foi demitido e chamado de a maior mentira na história da medicina. Alguns dos pesquisadores e médicos mais renomados do mundo largaram seus empregos por causa do vexame. Pessoas no comitê do Prêmio Nobel foram demitidas e promotores suecos anunciaram que o Paolo estava sendo investigado por homicídio culposo. Eu fiquei tão perturbada com a ideia do Paolo prejudicar seus pacientes que eu voltei à Europa. Eu queria conversar com os 4 médicos que acusaram o Paolo de fraude científica. A pior coisa para mim foi ver o sofrimento que a Yashin passou. Mattias Corbaccio, um cirurgião sueco naturalizado norte-americano, trabalhou no hospital onde o Paolo realizou os transplantes. Ele costumava cuidar dos pacientes após as cirurgias e começou a ficar preocupado com essa garota turca.
Ela ficou com um buraco na garganta depois de um procedimento que deu errado. A traqueia de plástico de Paolo devia ter curado a paciente, mas o novo órgão não deu nada além de problemas. Os anestesistas limpavam a traqueia dela a cada 4 horas. Ela passou por 190 procedimentos cirúrgicos e sofreu asfixia em 37 ocasiões. Ela teve o estômago removido, o pulmão direito removido. Ela viveu um verdadeiro inferno, sem exagero. Ela foi completamente mutilada. Matias também fez uma descoberta perturbadora. Eles pediram para o Paolo fazer uma palestra sobre transplante de traqueia e eu me lembro de ficar sentado lá pensando, meu Deus, ele não fez nenhum teste em animais com as traqueias sintéticas. Porque se ele tivesse essa evidência, ele teria mostrado na palestra e a verdade foi um balde de água fria. Foi um momento horripilante. O Paolo colocou suas traqueias de plástico em seres humanos sem testar o método revolucionário em animais. Ele alegou ter experimentado em porcos, mas, na verdade, nenhum porco recebeu uma de suas traqueias. Somente depois de ter realizado 5 transplantes, o Paolo começou a testar em ratos. Aquilo era uma loucura sem fundamento. Ninguém em sã consciência faz isso com seres humanos sem um embasamento científico apropriado. A prática dele foi a coisa mais perversa que eu vi em toda a minha vida. Foi uma coisa que o Joseph Mengele teria feito. Mengele ficou conhecido como o Anjo da Morte por ter realizado experimentos fatais com prisioneiros em campos de concentração. O Matias ficou assustado com os experimentos do Paolo em humanos e juntou forças com 3 outros médicos do seu departamento que também se preocupavam com o Paolo. E eles começaram a investigar os prontuários médicos de todos os pacientes e suas publicações. O Paolo descrevia o caso da primeira pessoa no mundo a receber uma de suas traqueias de plástico como um grande sucesso. Ele sofreu apenas algumas complicações relacionadas à adaptação, mas nós cuidamos disso sem grandes problemas. E mesmo quando ele morreu, 2 anos e meio depois, o Paolo disse que a morte não estava relacionada à traqueia. Mas os médicos dizem que a realidade era assustadora. A autópsia revelou que, em vez de se adaptar milagrosamente ao corpo, a traqueia de plástico se soltou completamente. Foi uma infecção crônica, um objeto inerte parado no meio do tórax que fez ele sufocar e morrer. As imagens de dentro de sua garganta eram difíceis de ver. Eles descreveram como um mingau de tecido preto podre. E a esposa disse que o final da sua vida foi terrível. Ele sentiu dores horríveis. Ele sofreu tanto como você nem pode imaginar. Os médicos se convenceram de que as traqueias de Paolo eram uma farsa. É um tubo da morte. Um tubo da morte. Basicamente é isso mesmo. Você chama de tubo da morte? Com certeza. Ele é um charlatão, um vigarista, mas é uma pessoa com licença médica. O Paolo fez esses experimentos nas pessoas e custou a vida delas. Alguns chamam de homicídio. Isso é homicídio. É. É uma palavra forte. Eu sei, mas é exatamente o que ele fez. Como esse pode ser o mesmo homem que eu amei e confiei tanto? Como ele enganou tantas pessoas inteligentes? Ele é muito bom em convencer as pessoas. Isso me incluía. Eu me senti uma idiota. Eu sou uma repórter investigativa e eu devia ter sido a última pessoa a cair nessa. Não acho que foi boba. Você ficou vulnerável. Você conheceu um homem inteligente e viajado, que se tornou o seu príncipe encantado. Quando alguém está procurando um amor, pode ser um policial ou um jornalista, é fácil ser enganado. Eu decidi que eu ia encontrar o Paolo, qualquer que fosse o lugar do mundo em que ele estivesse. E eu comecei uma difícil jornada que ia me obrigar a confrontar as minhas emoções. A minha busca começou em Londres. Ele deve achar que nunca mais vai me ver. Uma
Universidade Londrina abriu um inquérito sobre a sua relação com Paolo. E eu fiquei sabendo que ele ia pessoalmente responder algumas perguntas. Quando eu achei que o vi, eu fiquei petrificada. Já sabe o que vai falar pra ele? Peraí. O que foi? Espera aí, aquele é ele? É ele? Eles não vão deixar a gente entrar. Foi um alarme falso. Mas no dia seguinte, eu coloquei uma peruca para encontrar o Paolo e o pegar de surpresa. Eu quero que ele fique chocado quando eu chegar perto dele e ele perceber que sou eu. Os detalhes da audiência eram confidenciais. A gente não sabe o dia e a hora em que ele vai estar lá. Esse é o problema. Nós precisamos dar sorte. Eu contratei uma van de vigilância para espionar o edifício. E caso Paolo tentasse fugir de mim, eu tinha uma motocicleta pronta para segui-lo. Ele tem uma reunião dentro desse dia e a gente tem só 2 chances de pegá-lo, ou entrando ou saindo. Eu acho que quando ele me vir, ele vai tentar sair correndo. A expectativa era intensa. Depois, eu fiquei sabendo que o Paolo decidiu não comparecer. Você tá bem? Não, eu não tô bem. É bem difícil. Por que você está se submetendo a isso? Porque eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Eu não acho que ele mereça se safar disso. Olha pra mim. E não sou só eu, são os pacientes, as outras pessoas. Ele mentiu pra tanta gente. Depois que outra paciente do Paolo morreu, aquela garota turca de 26 anos que ficou 3 anos hospitalizada após o transplante, eu fui para a Rússia. Eu descobri que o Paolo conseguiu verbas para realizar novas pesquisas aqui. Então eu viajei para 4 cidades e procurei em todos os lugares em que ele podia estar. Eu estou procurando uma pessoa que está hospedada aqui, o Dr. Paolo Macchiarini. Olha, eu sinto informar, mas ele não está mais hospedado aqui com a gente. Tá bom, obrigada. De nada. O Dr. Paolo Macchiarini. Você ouviu? Ele não sabe. E quando você ouviu pela última vez? Em maio do ano passado. Sinto muito. Em Krasnodar, eu encontrei Roman, o professor de dança que, segundo Paolo, ia coreografar a nossa elegante dança de casamento. Por muito tempo não sabia se você existia. Achei que fosse invenção dele, era tudo mentira. É, isso aí. Ainda bem que você existe. O Roman não sabia nada sobre mim ou sobre o nosso casamento. Não. Ele disse que, quando o Paolo veio fazer as aulas de salsa, ele estava acompanhado de outra mulher bonita. E quando eu descobri que o Paolo fora demitido de seu novo emprego na Rússia e havia realizado transplantes aqui sem uma licença do governo russo, a maioria dos seus colegas não quis comentar. Vão embora. É, tudo bem. Tudo bem. Por favor. Tá. Mas em Moscou, eu encontrei uma pessoa que queria falar sobre o Paolo. Eu fiquei noiva do Dr. Macchiarini. É você? É você? É. Ah. Mikhail Batin era um dos convidados do casamento. Ele conhece Paolo porque considerava o seu trabalho revolucionário e promissor. Ele se envolveu pessoalmente no financiamento do primeiro transplante de Paolo na Rússia. Ele faz parte de um grupo chamado Transhumanismo, que espera erradicar o envelhecimento e prolongar a vida. O grande objetivo do transhumanismo é prolongar a vida das pessoas e atingir a imortalidade física. É sensato. Eu quero viver. Eu quero que você viva mais. É melhor do que apodrecer no túmulo.
É uma ideia para salvar o máximo de pessoas. Quando o Mikhail conheceu Paolo, ele usava traqueias doadas por humanos. O Paolo ainda não havia começado a usar os controversos órgãos de plástico, mas o Mikhail ficou impressionado com ele desde o começo. E ele achou que a paciente que ele ajudou a receber o transplante de Paolo na Rússia estava se recuperando bem. O Mikhail não fazia ideia de que um pesquisador que trabalhou no caso disse que o transplante não deu certo. A traqueia que Paolo deu a ela se soltou quase imediatamente. Apenas uma semana depois da cirurgia, tudo deu errado, tudo apodreceu, não sobrou nada. O órgão se desmanchou? É. Eu falei com a mãe dela e perguntei como que a garota estava indo. E ela disse, a minha filha não consegue andar, ela não consegue falar, ela mal consegue respirar. E o quadro dela continua ruim há pelo menos uns 5 anos, deitada numa cama, respirando através de um tubo. E ela... Quando eu contei como a paciente estava indo, ele ficou arrasado. Eu achei que havia feito uma coisa boa. Eu sinto muito. Eu sei. Eu sinto muito. Por tantos anos, eu achei que eu estava fazendo uma coisa correta e dando o exemplo para as outras pessoas. Em todos os lugares que eu fui, eu encontrei pessoas que não entendiam por que o Paolo as enganou. Em São Petersburgo, eu me encontrei com o marido de Yulia e ele disse que no começo eles achavam que a traqueia de Paolo era um milagre. Foi um momento em que a gente sentiu como se tivesse ganhado na loteria. Agora, ele não consegue nem falar o nome Paolo de tanta raiva. Você acha que era tudo mentira? Eu acho sim. Quando ele falou sobre o filho que está crescendo sem a mãe, ele não aguentou. Eu sinto muito. Tudo bem. Por que o Paolo magoou tantas pessoas? Ao seguir o seu rastro de destruição, eu voltei ao quarto de hotel onde ele realizou aquela cirurgia improvisada em mim. E foi onde as minhas emoções vieram à flor da pele. Agora eu sinto saudade dele. Eu não sei o que é. Por que eu sinto saudade? Eu não quero sentir isso. Uma hora eu me sinto forte, o meu lado jornalista, eu vou atrás dele e isso acontece. Meu Deus, que sensação é essa? Eu ainda sinto isso? Eu tô aqui olhando o nosso quarto e lembrando como ele era romântico comigo e como eu me senti viva. Meu Deus, como eu estava apaixonada. Eu estava perdidamente apaixonada. Ele me fez tão feliz. Eu queria sentir aquilo de novo. Droga. Eu queria olhar para ele e perguntar por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que você me magoou assim? Dois anos depois do meu relacionamento com o Dr. Paolo Macchiarini, a polícia sueca se pronunciou sobre as alegações de homicídio culposo. Apenas um de seus pacientes transplantados continuava vivo, e ele pediu que removessem a traqueia de Paolo porque ele causava muita dor. O meu ex-noivo iria para a cadeia? Eu fui à conferência de imprensa sentindo um conflito dentro de mim. Uma parte de mim, sinceramente, quer ver ele pagar de algum jeito por ter prejudicado tanta gente. Por outro lado, uma parte de mim
não quero vê-lo na cadeia. Eu não quero ver ele caindo tanto assim. Então eu tô dividida. A investigação foi concluída. As pessoas ficaram chocadas. A promotoria considerou o Paolo negligente por realizar cirurgias inovadoras sem testar em animais e sem prova científica de que funcionava. E o que me deixou pasma foi o fato dele não receber nenhuma acusação criminal. Haverá algum tipo de repercussão na conclusão do senhor de que ele cometeu um ato negligente? Não em termos de justiça criminal. A conclusão é que não há provas que ele cometeu um crime. Para levá-lo a julgamento, eles precisavam provar que os pacientes do Paolo estariam vivos se não tivessem recebido o transplante. Eu não acredito. Eu realmente não acredito. Ele se safou. Um homem que mentiu e que destruiu vidas saiu ileso. Por quê? Por favor. Os médicos que denunciaram o Paolo ficaram horrorizados. É uma coisa revoltante e abre um precedente muito ruim. Na essência, a mensagem é que a gente pode usar os humanos como cobaias. Isso. Os médicos podem fazer o que quiserem e não haverá nenhuma consequência. Mas para o Paolo, foi uma vitória. Na televisão sueca, ele culpou a mídia por divulgar mentiras a seu respeito. O senhor acha que vai usar traqueias sintéticas de novo? Eu ainda não sei. Ou ele sabe que não dá certo e continua fazendo, ou ele é psicótico. E eu não acho que ele seja psicótico. Eu acho que ele não se importa. Vai devagar. Todo mundo ficou confuso com o comportamento do Paolo. Vários médicos me disseram que, pelo menos tecnicamente, ele é um ótimo cirurgião. Esse é o lado trágico. Ele é um bom médico, é genial. Certo. E por que fazer essas coisas? Por quê? Qual é o motivo? Deve ser isso que você quer perguntar a ele. Mas talvez nem ele saiba por que fez isso. Você tá pronto? Uhum. Eu decidi pegar o telefone e ligar para ele, de um número italiano que ele não reconheceria. Paolo, é a Benita. Oi. Paolo disse que não queria ser gravado e não estava interessado em responder às minhas perguntas. Por que você não falou nada para mim? Mas ele pediu desculpas. Como assim pede desculpa? Pelo quê? Pelo quê? Por mentir sobre o nosso casamento para mim? O quê? Por quê? Eu comecei a tremer. Depois de 2 anos, ele não explicou por que mentiu para mim e para minha filha. Ele não tinha nada a dizer sobre as suas mentiras descaradas sobre o Papa, as pessoas famosas que ele nem conhecia ou sobre as suas outras famílias. E depois, ele desligou. Ai, meu Deus. Uma semana depois, em uma entrevista para a televisão da Islândia, o Paolo não respondeu nada sobre nós. Eu não vou comentar sobre a minha vida pessoal, é claro. Mas ele não hesitou em se chamar de vítima. Ninguém entende o que significa ser caluniado. Eu fui tratado como eu jamais trataria o pior animal. O Paolo insiste que ele é como qualquer outro pioneiro que tenta mudar o futuro da medicina. Pensa bem, o primeiro transplante de fígado, o primeiro transplante de rim, o primeiro transplante de coração foram bem-sucedidos? Não.
Quando você faz uma coisa revolucionária, complicações são normais. Mas os críticos dizem que a diferença é a negligência do Paolo. Ele não realizou as pesquisas científicas que devia ter feito e depois mentiu sobre isso. E o pior, quando seus pacientes morreram, ele continuou a usar seres humanos como cobaias. Ele é responsável pela morte deles. Basicamente, ele colocou um tubo de plástico dentro das pessoas. Ele não faz ideia do que está falando quando afirma que a medicina dominou as células-tronco. O que ele fez foi horrível. O quadro de Yulia não apresentava risco de morte. Ela poderia ter vivido muito tempo sem a traqueia de plástico de Paolo. Mas ele prometeu que ela levaria uma vida normal de novo. Tudo vai dar certo. Ela vai brincar com o filho e vai levar uma vida normal. Eu acho que é por isso que eu me identifico tanto com os pacientes de um jeito. Porque os sonhos foram bem parecidos. Ele vende esperança, ele vende o que você precisa, ele vende o que você quer ouvir. E ele é muito bom fazendo isso. Ele é ótimo nisso. Eu não parava de pensar na Hannah, a garotinha que foi o foco da história que eu fiz sobre o Paolo. Eu devia ter percebido nessa época que havia alguma coisa errada. O hospital de Illinois, onde o Paolo realizou o transplante da Hannah, disse que checaram o seu passado e ele foi considerado qualificado. Os pais dela ainda acreditam que valeu a pena arriscar com a traqueia de plástico. Todo mundo quer uma solução mágica. As pessoas querem que alguém apareça e cure todas as doenças. E o Paolo sentiu a oportunidade e aproveitou para encher a conta bancária. Provavelmente, eu nunca entenderei as mentiras patológicas do Paolo. Mas eu estou compartilhando a minha história porque, diferentemente dos seus pacientes, eu tenho sorte. A vida com a minha filha voltou para uma situação feliz e normal. Cappuccino? As cafeterias ainda erram o meu nome. Agora escreveram Renita. Eu retomei meu trabalho e as aulas de dança. Mas ainda falta fazer uma coisa. O doutor Paolo Macchiarini era tudo mentira. Lembra em Veneza que disse que nós ficaríamos juntos para sempre? Agora eu tô dando adeus para sempre. Uau! O nosso anel de noivado agora está no fundo do rio.